Olá pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse grande podcast, pequeno grande podcast, que é o Altstar. E agradeço a presença de todos hoje que estão assistindo a gente, porque sem vocês não estaríamos aqui e não seríamos nada nessa conversa. Porque querendo ou não, o mais importante aqui é a informação que estamos passando para vocês. Dessa vez vou até lembrá-los desde o início, para curtirem, compartilharem, darem aquele like mesmo, que é o curtir, mas principalmente falar para seus amigos a respeito desse podcast e compartilhar com pessoas que vocês sabem que vão precisar ou que talvez tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o autismo e todas essas terapias que sempre conversamos aqui com vocês. Comigo, Antônio Augusto, temos a minha mãe Lília Ferreira, mãe do Antônio, né? Vulgo mãe do Antônio. Perdi minha identidade já. Perdeu nada. E junto comigo e com a minha mãe, temos hoje Joyce Duarte, fonoaudióloga, que vai contar pra gente agora um pouco também da sua profissão, sobre a sua formação também, porque hoje eu tô sem coisas escritas aqui a respeito de você. Boa tarde. Tudo bom, querida? É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Somos amigos de cursos. Curso e de jornada de autismo também, né? Também. Então é uma honra estar aqui com vocês. Que eu possa estar contribuindo pelo menos um pouco aí. É assim, ó, eu vou, antes de você falar, eu quero assim que você saiba que normalmente não, todas as pessoas que vieram até aqui são pessoas que fazem parte de todo esse processo nosso, de Sim. caminhada. Então, assim, são redes de apoio e assim, que já fazem parte dessa rede e quando vem aqui acaba se consolidando mais, porque assim, é como se é o momento é o elo de Sim. ligação. Porque a gente sabe que é disso que a gente precisa. Então, sua vez de fala aqui hoje. Que legal. Bom, então, como o Antônio disse, né, eu sou fonoaudióloga, sou formada há 22 anos, trabalho com surdez desde a minha formação e hoje venho falar de TEA e surdez porque essa comorbidade tem aumentado muito na nossa realidade, né? Como nós estávamos conversando, a gente precisa cada vez mais encaminhar os nossos pacientes, mas deixa eu contar um pouquinho da minha história. Bom, eu me formei e trabalhei em clínica generalista por 2 anos, em Maringá e Astorga. Depois eu trabalhei em Paranavaí, coordenei uma OCIP chamada Ver e Ouvir, de fonoaudiologia, de distúrbios de aprendizagem. Depois disso eu entrei no Instituto da Audição, onde eu fiquei por 18 anos. Há 2 anos e meio, eu trabalho na ONG Instituto Jonatas Rodrigues. É uma ONG direcionada para surdos. Então, qualquer tipo de surdez, leve, moderada, severa ou profunda, a gente recebe. E aí, junto com a nossa demanda, que vem as comorbidades, que é onde entra o autismo. Exatamente. Então, tem chegado bastante para a gente. E o que a gente percebe, só nós, enquanto reabilitador, ficamos amarrados, porque a gente precisa de uma rede, porque a nossa formação é mais para a questão da surdez. Sim. Tanto que eu me matriculei agora, vou fazer um novo curso devido à demanda. Neuropsicologia aplicada ao TEA, por conta de ver que a gente precisa se atualizar, porque está chegando. Tá, né? A gente se conheceu em curso de autismo e a gente sabe que temos que correr atrás. E aí, é isso da minha formação. Eu trabalho exclusivamente em contexto clínico, né? Hoje é uma ONG, mas tem atendimento individual, tem em grupo. E lá é surdez. E de onde surgiu? A ONG? Assim, desde que eu estou trabalhando com isso, eu sempre tive vontade de ter um projeto com famílias, né? Algo onde a gente pudesse dividir as dores, pudéssemos ter mais profissionais para agregar, mas era uma realidade muito longe, né, de ser alcançada por inúmeros fatores. Sim. E aí chegou o Jonatas Rodrigues, um paciente, chegou para mim no ano da pandemia, 2020, e aí a família abraçou a causa e hoje temos o Instituto Jonatas Rodrigues. Então, nós temos fono, psicopedagoga, musicalização e psicólogo. Tudo voltado para a reabilitação auditiva. Tá, mas daí é uma ONG só, não é uma clínica. Não é uma clínica. Não atende privado, nada. Não. E quem que encaminha para lá? Qualquer lugar pode encaminhar, né? Então, como eu trabalho há muitos anos, várias colegas fono encaminham para mim.
Na verdade, assim, deu um grau de surdez, eu tenho várias pessoas que já me procuram e aí a gente coloca. A pessoa já chega lá laudado. Com Sim, surdez ou não? Com surdez Já. ou não, exatamente. Laudado com a surdez. Tá. Mas com o TEA, geralmente não temos laudo. Vocês vão perceber lá. Exato. Eu ia até perguntar a respeito disso, porque por um tempo eu escutava bastante que tinha autistas que às vezes demoravam para receber o diagnóstico porque às vezes era confundido com surdez, por causa da falta de recepção dele, a falta de resposta aos estímulos auditivos. Sim. Daí muitas vezes imaginavam que era surdez. Ainda acontece isso muito. Teve um aumento. Acontece muito isso. E quando nós levantamos algumas questões, até nós temos dificuldade até em fechar diagnóstico encaminhando para colegas. Por quê? Porque tem muitas questões que eles falam, não, isso é da surdez. Mas a gente já sabe o que é da surdez, né? Então, a falta de contato ocular, né? Questões sensoriais, o atraso de fala. O atraso de fala o surdo vai ter, ok. Mas não é só isso, né? E aí, no decorrer do desenvolvimento, a gente consegue perceber que tem algumas questões ali. Então, ontem, conversando com uma avó de uma paciente, ela falou, mas você veja, ela tinha uma resistência em ficar descalço e tomar banho no chuveiro. Mas aí eu fui fazendo e ela melhorou. Falei, ótimo, você dessensibilizou. Sim. Né? A avó sem saber que estava dessensibilizando, né? Então, assim, aí quando a criança melhora, aí a família fala assim, tá vendo como não é autismo? Porque eu fiz e melhorou. Então, a gente bate bastante nessa tecla. Eu acho que assim, até dessa necessidade, eu acho que assim, já é um baque para essa família a aceitação da que a criança não escuta. Exatamente. Aí ela não escuta, além de tudo, ela é autista. Os dois ao mesmo Então, tempo. assim, comorbidade, é né? uma comorbidade importante, né? Sim. Eu falo assim, você luta para ter respostas para um profissional para dizer não, mas isso não acontece. Eu falo assim que eu tenho muito medo. Às vezes a pessoa procura a gente, porque a gente desconfia que a sobrinha, que o neto, que fulano, mas a minha nora não quer fazer nada, mas o fulano não quer fazer nada. Eu queria que fosse no médico. Eu falei assim, mas não adianta, que nem se a pessoa ela não quer ver, ela pode até levar no médico, ela pode levar no melhor profissional. Agora, se o discurso dela for de que a criança não tem nada, o médico não vai fazer um diagnóstico, porque você não vai Se fizer, levar. ela vai recusar. Não, e você não Também. vai levar esse tipo de demanda. Exatamente. Você não vai falar que a criança não pôs o pé no chão, você não vai falar que a criança Exatamente. não consegue pegar em alguma coisa. Você não vai falar das coisas que pode te levar para um caminho que você não quer. Eu entendo que é muito difícil receber os diagnósticos, né? Além de profissional, eu sou mãe, né? Então, a gente se coloca no lugar do outro. Mas eu acho que a partir do momento que o profissional levanta uma dúvida, é importante a busca. Né? Então, a gente tem tantas famílias que vão e aí voltam sem um diagnóstico, né? Já aconteceu assim, mas é prematuro, então vamos observar mais tempo. Mas a avó falou que a tia demorou para falar. O pai demorou para falar. Isso é o que a gente mais escuta. Um clássico. O clássico. Aí o pai é autista, a tia era autista. Exatamente. Sem diagnóstico. Lógico. Então, a gente escuta bastante isso e é confortante para a família. Eu ontem ainda comentei com essa avó, eu falei assim, eu percebo que a mãezinha, ela fica numa nuvem de histórias, né? É prematuro. O primo demorou para falar. Não sei o quê. Daí fica confortante e aí não vai atrás. E aí, eu já sou da seguinte opinião, eu gosto muito da objetividade e da transparência. Então, eu coloco, olha, então tá. Então, pode ser que não seja autista, ok? Mas já que temos características, vamos buscar um atendimento? Então, eu tenho trabalhado dessa forma agora. Mas eu falo a mesma coisa. A pessoa chega em mim e eu falo assim, na dúvida, melhor você receber um não do profissional e falar para você, mãe, não tem nada, leva a vida numa boa. Ou, se tem, você ter chance de ter o tempo para poder fazer esse estímulo e fazer alguma coisa. Então, assim, não custa. Não, custa, claro que custa. Claro. Hoje em dia custa, né? Sim. Você não consegue fazer isso Mas plenamente. custa mais você não fazer nada. Com certeza. Com certeza. Então, hoje, a minha maior dificuldade é conseguir conscientizar, às vezes, a família, buscar e, às vezes, até conseguir. Porque, assim, aqui tem convênio, às vezes tem filas de espera, né? Imensas. Eu acho que as filas agora é em tudo, né? É em tudo. Mas, assim, como que essa mãe reage na primeira? Porque, assim, você tem essa liberdade para falar
para a mãe, é você ou tem algum outro profissional na clínica Na que faz verdade, isso? eu não posso fechar diagnóstico Sim. enquanto fonoaudiólogo, né? Então, eu posso levantar As suspeitas, mas não posso nomear, né? Então, eu levanto assim, olha, estou vendo... Você fala sobre as características. Isso, tal característica, porque tem a ver com a comunicação, Sim. certo? Então, tudo que tem a ver ali com o que eu estou trabalhando, eu posso falar. Mas eu já escutei também. Por que você está falando isso? Você é fonoaudióloga, você não tem que falar nessa questão. Isso não é do seu trabalho, né? Também já escutei isso. Mas, às vezes, a gente quer ver tanto o indivíduo como um todo, né? Que você não vai ficar só ali na fala, né? Então, a questão sensorial mesmo. A gente tem que colocar para a família atraso motor, uma série de coisas que, às vezes, a gente vê que realmente não vai ser a fonoaudióloga que vai trabalhar, mas eu preciso levantar, né, o sintoma para a família ficar atenta e buscar uma ajuda. E olha só, em contrapartida, quando eu tenho uma família que recebe, por mais que seja difícil, fala, não, então tá. Então, já que tem isso, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou atrás, pronto, a criança desenvolve. A gente tem uma criança de uma família muito simples, de um município muito perto daqui. Quando a gente levantou a questão e falamos que precisava de um profissional, ela falou, nossa, eu não vou ter dinheiro, o que eu faço? Deu o jeito dela, foi atrás de prefeitura, enfim. Está numa psicóloga do ABA, a criança é outra criança, consequentemente melhora a interação, consequentemente melhora a habilidade auditiva, que daí eu consigo trabalhar. Você está entendendo? Então, se ele busca o atendimento, eu vou conseguir atuar. Agora, se a gente fica patinando, e aí a gente essas crianças são crianças que usam aparelhos? Todas? Todas. A nossa demanda é exclusiva de aparelhos, né? A gente só aceita se usar ou a ASE, que é aquele aparelhinho convencional, ou implante coclear, que é a cirurgia. Então, assim, a criança que chega ali, ela já chegou assim? Sim, ou está em processo para fazer a cirurgia, né? Porque também chega para mim... Tem uma idade certa para fazer a cirurgia? Olha, depende do centro, né? Mas, num geral, até 12 meses. E quanto antes fazer, melhor, né? Tem que ter um peso adequado, um estado geral adequado, tem que ter exame de imagem. Tem que estar saudável, né? Tem que estar saudável, exame de imagem também de estrutura interna, ok. Mas o SUS faz isso? O SUS faz, convênio faz. Em Maringá, no HU faz, né? Tem a equipe do Instituto da Audição com HU e tem muito caso implantado, né? E olha só que legal, né? Falando aí da questão dos implantados, lembrei aqui. Cada caso é único. Eu já tive criança, TEA, com surdez, que usa super bem o aparelho, que aí trabalhada a questão dos comportamentos atípicos começa a desenvolver, como eu tenho crianças que não suportam usar. Jogam longe. Acho que nós conhecemos o mesmo caso, inclusive. E aí, assim, a gente tenta de tudo, né? Mas, assim, a criança precisa ser trabalhada com os outros aspectos, os outros sentidos daí, né? Mas aí não é demanda pra gente. Mas a gente encaminha. Mas existe, porque tem a hipersensibilidade auditiva, né? O que já aconteceu com a gente foi assim. Implantou um lado, ativou. Belezinha, a criança estava bem. Autista com surdez. Quando ativou o segundo lado, aí não suportou. Como que funciona? Eu sou extremamente leiga nesse... Como que funciona o implante? O que ele vai desencadear? Vamos começar lá de quando o bebezinho nasce. Tá. Quando a gente sai da maternidade, faz o teste da orelhinha, né? Então, tem dois laudos. Passa ou falha. Se passou, belezinha. Se falhou, temos que retestar. Se retestou, deu falha de novo, pede o BERA. Então, o teste da orelhinha é chamado de emissões otoacústicas. E aí, tem que confirmar com o BERA. Ok. Se no BERA também der... falhou, deu perda auditiva, aí a gente tem que entrar com a protetização até 3 meses de idade. Então, até aí não tem implante coclear, tá? Independente do grau de perda. Entramos com o aparelho auditivo e com a reabilitação auditiva. Começa a fazer fono, começa a fazer todo o trabalho de orientação familiar. Daí começa uma avaliação para ver se essa criança é paciente para fazer a cirurgia. Então, precisa daí de tomo, ressonância, o estado geral que eu tinha comentado. E aí, ver se essa criança entra no critério para a realização do implante. Então, 12 meses tem local que espera perto de 1 ano e meio, mas até 2 anos implantado, né? Então, a partir do momento que fez a cirurgia, passa 30 dias, liga, que é a ativação. Ativou, entra o som no cérebro. A gente chama de detecção auditiva. Só que só entra. Não discrimina, não reconhece, não compreende. E aí entra a nossa parte. Nós vamos ensinar a criança a escutar o som da gota de água até todos os sons da fala. Meu pai amado,
é muito complexo. É complexo e maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por isso. Pensar que tem que ser uma preparação enorme, porque Porque uma assim, pessoa o não aparelho, surda tá escutando desde quando tá Sim. dentro da barriga da mãe, né? Exatamente. Viu? Então tem que ser bem... o aparelho faz o estímulo no cérebro. Faz a unidade interna, né? Porque daí quando faz a cirurgia, coloca um feixe de eletrodos lá no caracolzinho, que é a cóclea. Tá. E aí, dali 30 dias, liga. Então, coloca a unidade externa, que conecta a interna. E aí, o som entra. Mas daí só entra e aí a gente tem que trabalhar todo o resto. Aí, você imagina, uma criança que já tem... Quase 2 anos. o espectro autista. Tá. E aí, entra esse som... É muito complexo, muito complexo. E aí, é muita informação. Porque não entra o som, que nem a gente tá aqui, ó. A gente escuta o ar. Se acontecer alguma coisa lá fora, a gente sabe discriminar, saber que tá longe. A criança não. Vem Entra tudo. tudo, né? Sem saber o que é. Né? E aí a gente tem que ir trabalhando. Então, no caso do autista, eu acho muito importante. Quanto antes a gente puder encaminhar para os profissionais, a gente não quer patologizar ninguém, colocar rótulo, não é nada disso. É fechar diagnósticos para compreender. Até aqui é da surdez, até aqui é do autismo, até aqui é da outra comorbidade, sabe? Para a gente poder até fechar um plano terapêutico. Vai ser mais eficaz para aquela criança. Nossa, ouvir você falar de rótulo, acho que é tão... No momento que a gente vê o povo só rotulando, hoje eu escutei uma pessoa falando também que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência, falando justamente sobre essa questão de tirar rótulo, né? Eu vejo que a coisa está aumentando numa proporção, eu digo com relação a estigma mesmo, né? Uhum. Parece que a luta vai mudando, ou as pessoas ainda não entenderam, porque os filhos são muito crianças, eles não estão compreendendo ainda que a adolescência e a fase adulta muda toda a tua perspectiva de vida, porque assim, quanto mais eu colocar a roupinha de autista, quanto mais eu identificar, o Antônio vai ser que nem... O Antônio não tem mais como escapar disso. Mas assim... Mais estigmatizado. Mas existe um trabalho sendo feito. Então, assim, hoje, o que sobressai no Antônio é o autismo dele, né? Como o que sobressai em mim hoje é eu ser mãe do Antônio. Mas vai chegar momentos que nem assim, a gente vai preparando eles para a vida, a gente vai abrindo caminhos e tentando transformar coisas para quem for cuidar lá na frente. Né? É esse o objetivo. Então, quando você fala em rótulos, o quanto é importante a gente desmistificar isso, Sim. porque eu estou vendo que a demanda está indo muito para... Principalmente pelo comércio, tá? Verdade. Que eu falo assim, eu consigo entender plenamente que a pessoa precisa ganhar o dinheirinho dela ali, então vamos fazer bolsinha, vamos fazer... Só que assim, aí você vê as pessoas fantasiadas, na verdade, né? Verdade. Porque aí você coloca a cuequinha do quebra-cabeça, a camisetinha do quebra-cabeça, o pijaminha, daí a mãe usa a roupa igual. E quando a gente pensa num contexto do todo, a gente quer que eles façam parte de tudo. E enquanto eles estiverem fantasiados, eles não vão fazer parte de nada. Exatamente. Porque todo mundo sempre vai ver eles daquele jeito. Ele pode ser o melhor médico, pode ser o melhor advogado, que ele sempre vai ser visto com uma bandeirinha ali, falando, ó... É verdade. Então, assim, é um trabalho que eu falo assim, foi uma construção muito rápida, essa bandeira. A construção foi rápida demais, eu acho que ninguém pensou em consequência, mas que nem quando a lei do cordão do girassol em Maringá foi feita, eu entrei em contato com uma pessoa em São Paulo, comprei cordão, aí o cara falou para mim assim, você acha que tem pais entrando em contato pedindo para fazer cordão, pai de autista, não sei o quê. O que você acha? Eu falei assim, olha, tem duas coisas. Primeiro, você vai vender, isso é fato. Mas se eu falar para você que está certo, eu vou estar fazendo uma coisa errada, porque quando você tem que identificar a pessoa, não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é quem se sensibiliza com a causa. Porque senão todo mundo, daqui a um tempo, vai estar todo mundo usando. Todo mundo vai ter um conhecido que é. Né? Sim. Então, assim, e será que o objetivo de você usar é esse? Não é. Né? Eu tenho uma restrição grande com relação a isso. Mas, assim,
Mas é isso que está acontecendo. Sim. Né? Eu acho triste, porque assim, o mundo é cruel, a sociedade não é... Tem muita gente boa, sim. Sim. Tá? Eu fui agora de manhã. É que a gente busca muito essa inclusão, que eu já também é uma palavra que vai sair do meu vocabulário, mas a gente não sabe aonde quem faz não divulga. E a verdadeira inclusão também, né, Lilian? Quem faz não divulga. Hoje eu entrei no Sicredi e fui conhecer o acervo deles, que parece como se fosse um museu. Eu fiquei passada com tanta informação para a pessoa com deficiência, de você chegar numa tela de televisão que a moça conversa com você e tem a outra aqui embaixo traduzindo, a parede que você passa a mão que tem o braille, mas tem botões até para você apertar qual língua que você vai. Tipo assim, é moderno demais, é uma inovação assim que eu não sabia. Sicredi nos patrocina. Mas assim, e saber que lá dentro existe um trabalho, sim, tá? Que essas pessoas são funcionários, estão trabalhando. O menino, um dos meninos, ela fez questão de trazer o menino para apresentar o trabalho para nós. Ele veio contar para nós o que era. Tem uma árvore lá dentro que você coloca os pedidos, né? Não sei se é a árvore dos desejos, não sei como que é. E aí ele veio contar para nós o que era aquela árvore, explicar para nós por que a gente tinha que colocar o desejo. E eu entrei, sabe quando você vai entrando no lugar, você vai se arrepiando? Sim. Que eu falava assim, por que ninguém sabe disso? Aí quando você faz uma fala, que você fala assim, em Maringá não existe lugar nenhum que faz esse tipo de trabalho. Não existe. Sim. Existe, é um trabalho maravilhoso. Né? O que a gente precisa é ter conhecimento disso para a gente ir abraçando isso e dando apoio para que isso aconteça. Com certeza. Falei demais. O programa é seu. Perdeu tô até ficando sem voz. Minha mãe tá ficando sem voz ali agora, pô. Tava? Não, não, você tá falando isso só por telefone. Mas eu não trabalho com voz. Tomo uma aguinha que hidrata. Mas é isso, quando a gente tenta fechar os diagnósticos, é só para a família ter uma noção do que tem e saber buscar. Mas deixa eu te falar uma coisa, Kikiri. Você é formada há 22 anos. Lá atrás, quando você se formou, qual que era a sua noção de autismo? Não, de autismo não, porque há 22 anos atrás era zero. Zero. Mas assim, quem faz fonoaudiologia naquela época se forma para trabalhar o quê? Audição mesmo? Não, a gente... Ou mais a questão da voz? Não, Você vê esse povo que vai para trabalhar a voz? Sim, esses dias eu até me chamou a atenção, porque para eu escolher aquele curso que eu comentei do autismo, eu fiquei entre fonoaudiologia aplicada ao TEA e neuropsicologia. Por quê? Porque a neuropsicologia entra como especialidade da fono, que quando eu me formei, eram 4 áreas. Então, que nem você perguntou, o que trabalhava? Voz, audição, linguagem e motricidade orofacial. Só. E aí, nesses 22 anos, agora somos em 12 áreas. Nossa. 12 áreas. E aí, por isso que eu até escolhi a neuropsicologia aplicada ao TEA agora porque a minha formação para agora, né? E olha que engraçado. Que nem o Antônio com o Eduardo, acho que tinha 6, o Antônio tinha 10. Não tinha diagnóstico. A gente sabia que tinha alguma coisa ali, mas não tinha diagnóstico. O Eduardo fazia psicopedagoga e aí ele começou a fazer ecoterapia na época. Eu deixei fazer, mas eu não sabia o que era, nem para que era. Aí, mas ia ser bom, então vai. Aí o Antônio, a letra dele era... ruim. Tinha todas as outras características, mas a letra dele era horrível. Aí falou assim, não, vamos colocar o Antônio na ecoterapia também, mas eu não entendia qual que era, né? Fui entender isso 20 anos depois. Mas, antes dele começar, que nem o Eduardo fazia o acompanhamento, e aí a psicopedagoga, não, vamos avaliar o Antônio. E ele ia fazer a avaliação com a neuropsicóloga, tudo. Só que aí, na época, o doutor Salomão
sabe quem é o Salomão. Uhum. Vinha para Maringá todo ano e atendia na clínica. Então, assim, ele fazia consulta dela, falou, Lília, por que você não aproveita e consulta o Antônio com ele? Aí eu não fiz a avaliação com neuro, mas ela encaminhou para fono, né? Você teve que fazer a avaliação com a fono. Faz tempo, isso eu não vou lembrar, não. E aí, assim, o que era isso para mim naquela época? Eu não conseguiria entender. E repetindo, porque eu falei longe do microfone, faz tempo mesmo, eu não vou lembrar disso. Não, mas só de pensar, assim, que existia uma fono nesse espaço, ocupando esse espaço. E na época devia ter também. Então, não, mas isso que eu estou falando, para mim, eu não conseguiria relacionar de forma alguma qual que era o papel da fono nesse contexto. Sim. Há 20 anos atrás. Sim. Olha, eu vou falar para você que o ano passado eu vinha compreender o papel da ecoterapia na efetividade. Por quê? Por falta de conhecimento. Exatamente. Inclusive a minha professora, não fazendo propaganda, vocês já tiveram lá na Ecoativa, maravilhoso. A Ana Paula foi minha professora de graduação. E ela sempre teve paixão por cavalo. Né? De graduação na fono. E aí, ela sempre trabalhou com isso, mas eu nunca conhecia de perto. Agora a ONG tem uma parceria com eles, fui lá. Gente, o dia que eu fui lá, eu fiquei encantada. E os nossos pacientes que têm ido para lá, uma melhora global, que se alguém me contasse, eu só acreditei ali vendo, porque foi muito lindo de ver. E a gente também não tinha conhecimento. E você vê, por mais que a gente estuda, tudo, tem coisas que a gente precisa estar antenado. A gente precisa ter troca, a gente tem que estar o tempo todo. Porque tem muita coisa boa. Mas a gente tem que, na verdade, entender o contexto e saber um pouquinho de cada coisa. A gente levou os adultos lá. Eu vi. Você viu? Menina, foi maravilhoso. Porque, assim, é claro que tem adultos no nosso grupo que têm 18, 19 anos, mas são crianças, infantis, né? Uhum. A princípio, porque assim, as famílias foram juntas, mas nós ficamos longe deles, só ficou um pessoal mais próximo. Então, assim, tinha uns lá que ficavam assim, avisando que estava lá, não sei o quê, mas a gente, que nem eu fiquei com os pais, não fiquei junto. Porque não era uma curiosidade para mim, porque eu já tinha feito workshop lá, eu já conhecia. E eu morro de medo de cavalo. Também tem essa. E mesmo assim andou. Não dessa vez, mas numa anterior. Aí, quando começou, era uma reação. Né? Ela fez como que fala? Em grupos, e cada grupo ficava com uma delas. Com seus pequenos workshops. Isso. E em cada uma delas, cada um ensinava uma coisa. Uhum. Então, assim, começava aqui sem chegar perto do cavalo, terminou abraçando. Coisa que a pessoa nunca tinha chegado perto. E ainda elas falaram assim, não, vocês vão ter que vir mais vezes. Eu falei, é claro que vão, né? Com certeza. Mas assim, o quanto é importante você juntar todas essas, né, profissões, esses tipos de terapias, e o quanto uma coisa vai agregando na outra, né? Inclusive, Lilian, o que eu tenho buscado também é parceiras fonos. Quando eu me formei... Onde que você se formou? Eu me formei no Sesumar. Eu fui a segunda turma de fono. Nossa senhora, já tem fono no Sesumar todo esse tempo? Ai, não, faz pouquinho tempo. Não, mas se eu for falar para você que eu me formei... Eu sou a segunda turma de administração do Sesumar. Do Sesumar também? Uhum. Era desse tamanho. Sim, agora minha filha estuda lá. Não se sinta assim, porque fazem 30. E aí, o que a gente tem percebido? Então, antigamente, a formação era assim, tem um fonoaudiólogo atendendo, é só você que atende, né? Porque você é o fonoaudiólogo, você tem que conhecer de todas as áreas, né? Generalista. E hoje, eu tenho um pensamento diferente, sabe, Lilian, Antônio? Eu acho assim, eu tenho pacientes que vão comigo, que eu faço a parte da surdez, que vão com a Ana Paula, que daí entra com a parte da ecoterapia, ela também é fonoaudióloga, ela também alcança a habilidade auditiva, ela também alcança a linguagem com uma outra forma de trabalho. E aí, quando eu tenho TEA, eu quero uma outra fono também, para trabalhar junto comigo. Mas, assim, essas parcerias precisam existir cada vez mais. Essa mentalidade do trabalhar... Não dá pra você aprender só no seu. Não dá. A gente tem que abrir essa mente dos profissionais cada vez mais, se agregarem, é pensar exclusivamente no paciente. O que é melhor para ele? É estar comigo, com você e com você, então vamos todo mundo, cada um respeitando. Porque existe uma questão de individualidade aí, de não querer, você não quer abrir mão. Isso. Principalmente, tipo assim, eu abro mão pro tipo, eu sou
psicólogo, eu abro mão para terapeuta ocupacional, mas eu não abro mão para outra psicóloga. Isso, existe ainda muito esse pensamento que eu acho que a gente precisa quebrar cada vez mais. Não, porque não é um tipo de questão que você resolve com um tipo de profissional só, né? Tipo assim, é um autista, não, vai só na fono. Então, assim, tu vai trabalhar com 10 fonos. Não, né? Essa equipe multidisciplinar aí, ela veio para... E eu acho que para muita coisa, né? Sim, sim. Assim como o excesso de profissionais também atrapalha, né? A gente tem bastante paciente que não é de Maringá, que é da região. Hoje tem mais de 19 municípios que vêm na ONG. Nossa. E aí as mães têm muito essa coisa. Então, vem aqui na ONG, mas faz mais 2 fonos. E aí tem que cuidar, porque daí qual que é o objetivo? As 3 fonos trabalhando a mesma coisa? Então, acho que a gente tem, né? Então, como você falou, 10 fonos. Não, tem que ter as fonos parceiras, todo mundo se falar. Então, eu gosto muito com a Ana Paula, a gente tem uma equipe de Moarama que a gente trabalha assim, a gente faz um grupo no WhatsApp, não se fala nada além do paciente. Então, assim, o Antônio veio hoje e apresentou tal questão que eu estou preocupada. Coloco no grupo, o outro pontua. Olha, já observei isso, vamos ficar atento, vamos todo mundo encaminhar, sabe? Isso que eu acho que é bacana. Tem que ser uma coisa construtiva entre todo mundo. Exatamente. Né? Assim não, como o objetivo tem que ser o indivíduo. O indivíduo, exatamente. É se desprender, acho que de toda... Eu acho que é bem aquilo, é sobre ele, não sobre nós, Exatamente, é sobre ele. Exclusivamente sobre ele. Eu acho que é isso que é o diferencial dos profissionais. Quando a gente pensa naquela criança, e nenhuma vai ser igual a outra, às vezes as pessoas me perguntam assim, então o Antônio é igual a Fabiana? Não é igual. Porque o Antônio tem assim, a Fabiana assim, assado. Boa sorte para todo mundo que for igual a eu, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa. Cada um... isso tem uma alta ou não? Essa criança vai ser acompanhada sempre? Assim... Eu não digo nem o TEA, mas a criança que vem para que faz o implante. Na parte de fono. Não, tem sim. Inclusive, a criança que nascia com surdez profunda, antes de existir o implante, ele não tinha uma capacidade de fala, porque não tem entrada. Devia ter trazido a banana da fala para mostrar para vocês. A gente tem um audiograma onde tem uma banana da fala que é o que a gente tem que atingir. Então, com o implante coclear eu consigo chegar nesses sons. Então, se entra e chegar nas habilidades, a criança vai conseguir emitir. Porém, se não sair, aí a gente tem que pensar, por que não está evoluindo na habilidade auditiva? Tem uma comorbidade? Ou tem uma característica auditiva que não permite, às vezes uma neuropatia auditiva? Ou, enfim, aí a gente tem que criar hipótese e ir tentando eliminar. E aí, assim, quando que vai ter alta? Quando a gente tem compreensão auditiva, quando a gente conseguir fazer com que essa criança seja fluente na linguagem oral. E pode até acontecer da criança ter um foneminho ou outro e a gente passar por uma colega fonoaudióloga que vai trabalhar só fala, ok. Mas toda a estruturação a gente já conseguiu fazer. Entendi. Então, a gente já pode dar alta. Mas, quando a gente pensa em implante coclear, é pra gente pensar sim na oralidade. A criança que faz o implante, o objetivo é a fala. É a fala. A gente não é contra a língua de sinais, muito pelo contrário, a gente tem vários que não alcançam a oralidade e a gente tem vários que vão para Libras e estão super bem, né? Então, cada caso é único, né? Também, quando eu me formei, existia muito uma bandeira, ou oralidade, ou Libras, né? Não, eu acho que é aquilo que a gente falou, é mais sobre ele. Sobre eles, então, claro. Essa família, como é? A mãe já usa Libras, então não precisa nem falar mais nada, já, né? Vai fazer a Libras. Agora, a mãe quer o implante, ela quer tentar a oralidade. Vamos tentar. Não, eu acho que se existe a possibilidade, não tem por que não. Deixa eu te perguntar uma coisa, é uma curiosidade, na verdade. O implante faz em adulto? Uhum. Porque uma amiga minha fez e eu falei assim, nossa, eu achei que implante era só... Não, faz em adulto. Existem as surdez súbitas. Foi o que aconteceu com ela. Então, nós 3 aqui podemos hoje dormir ouvinte e acordar com a surdez profunda bilateral. E aí, o implante é indicado e tem um prognóstico ótimo. Por quê? Porque a gente tem memória auditiva. Nós já aprendemos. Então, claro, tem que ir para reabilitação. Sim. Só que a pessoa melhora muito bem, muito rápido. Olha, adulto fica 3 meses, 6 meses no máximo em terapia, em reabilitação auditiva, porque a memória resgata e pronto. Pergunta boba. Quem faz esse implante pode entrar em piscina? Tira a unidade externa e entra na piscina. Mas existem marcas que têm uma capinha, e aí coloca a capinha e
Daí pode ir. Até hoje tem um paciente meu que está aqui no OD, o pai mandou, falou, tive coragem de colocar a capinha, porque tem pai que fala, eu tenho a capinha, mas eu tenho medo. Então eu acho assim, eu acho assim, vai, mas também não precisa mergulhar, né? Sim. Mas brinca de mangueira na piscina, mas pode ter uma vida normal. Mas já pensou escutar o som da água? Que coisa mais maravilhosa. O mar, gente. O mar, nossa, quando eles vão pra praia, todos eles filmam e me mostram. Olha, nós conhecemos o som do mar. Meu Deus. Bem que o problema do mar não é nem a água, né? É o sal. Sim, também, a maresia. Maresia. É verdade. Não, gente, mas eu falo assim, que sentar na frente do E mar, apreciar. ficar só escutando barulho, eu É falo maravilhoso. Assim que é bom demais. Maringá é maravilhoso, só falta o mar. Só. Não, com esse calor, não. Pelo amor de Deus. Ah, gente. uma prainha. Não, mas praia com Vai encher de gente, vai perder a não, graça. mas não é isso, gente. Acho que até na praia Não, acho que tá quente. muito quente. Isso não é dá. verdade. Ah, não. Daí entra dentro da água, né? E aí você veja, o calor com o implante coclear também tem que tomar um cuidadinho, né? Então tem Suor. um desumidificador, e aí toda noite a mãezinha tem que colocar, né? Tem que ter um cuidado também com esse aparelhinho. Então as crianças que têm o TEA, algumas arrancam o aparelhinho né? E é um equipamento caro, né? E quando faz pelo SUS, o nosso SUS Maringá, ele não tem o credenciamento para repor peças. Tem garantias, mas que acabam e não tem como repor peças. Pelo convênio, você consegue repor peças. Entendi. Então, assim, tem que ter um cuidado aí importante. Mas, considerando que é uma coisa pra vida toda, tem substituição dentro do SUS também? Tem. Atualmente em Maringá, o que eu tenho de realidade da minha demanda, tá? As mães que conseguem o upgrade de equipamento, porque daí eles, é que nem celular, né? Vai melhorando. melhor. Isso. Então, a cada 5 anos, ela pode fazer o pedido pelo convênio e conseguir uma melhoria. E até por conta de tamanho, não? Isso não interfere? Não, tamanho não. Existem 2 modelos. Acho que não sei se vocês viram. Tem aquele que é 2 unidades, é uma antena e o processador. Tem o processador, um fiozinho e antena. E tem um outro que é só uma bolinha. Não sei se a tua amiga colocou esse. Como que ele para aqui? Tem um imã. Lá dentro. Tem um imã na parte interna, na parte externa. Você coloca assim, ó, ele já puxa. Aqueles imã forte. Eu tinha medo do cabo ser de fora para dentro e puxar e poder arrancar lá de dentro. Não, A a unidade da interna tá preservadíssima. E ele pode sair do lugar? Olha, eu nunca tive caso de sair do lugar. O que eu tive caso de acontecimento foi criança que caiu, foi subir um muro e caiu, bateu a cabeça, teve que refazer a cirurgia. Essa foi a experiência que eu tive. Foi o único. Mas a grande maioria, vida normal, sabe? Mas também essas situações têm prioridades maiores do que o próprio aparelho, né? A saúde da pessoa é prioridade. Exatamente. O que já aconteceu, a criança estar implantada e a criança teve meningite. E quando tem meningite, a cóclea ossifica e ossificou com o feixe de eletrodos lá dentro. Então, aquela audição daquele lado que ossificou, perdeu. Não tem mais nem o que fazer mais. Entendeu? Isso já aconteceu. Nossa, também. Mas que tem que ter? A meningite quando tem meningite, quanto antes fizer o implante, melhor. Né? Então, assim, o implante coclear, ele é uma tecnologia maravilhosa, mas tem que estudar muito o caso, tem que pensar muito bem. Né? Porque ele também não é um milagre, né? Não. Mas quem indica é o otorrino. O otorrino, ele geralmente tem uma equipe, né, de fonos que fazem os exames, que não é o fonoaudiólogo da reabilitação, o fonoaudiólogo audiologista, que faz o exame, emissões, bera, né? Como que é feito o bera? O bera, o Antônio deve ter feito quando bebê. Quando você Por quê? saiu da orelha, porque quando você... Eu acho que não tinha nem o exame da orelha. Não fez? Tem quase 30, sou velho. E quando ele teve atraso, ninguém pediu? Não tive muito atraso. Ah, não teve atraso? Eu diagnóstico foi tardio. Mas não teve atraso de fala? De fala, não. De fala. Ele fala que eu... Foi, vamos dizer assim, o limite do período habitual, vamos dizer assim. Não, ele começou a falar com 2 anos, assim. Falar, né? Falar. Mas assim, e quando começou a falar, ele tinha aquela fala rebuscada, né? Aquela fala muito correta. Não é bem assim. Antes teve a fase de falar tudo errado. Não, quando começou começou... Falar tudo mais. Eu não sei qual eram os exemplos que você dava. Mas assim, quando começou a falar
formar frases. Me ensinaram tem que falar certo, por que eu vou falar errado, Não, né? mas não foi uma coisa... Chamava atenção. Chamava atenção. Então, quando ele fez fono, não foi pela demanda da fala. Não foi, entendi. não teve... na verdade, assim, falou... As pessoas, na verdade, questionavam por que ele falava daquele jeito, né? Tipo assim, aquela linguagem. Nunca perguntaram pra mim. Mas até hoje você vê, assim, outras pessoas falando sobre isso, né? Sobre a pessoa... Talvez era... Como que fala? Como se fosse uma ecolalia, mas Sim. assim, escutou e gravou aquilo daquele jeito assistindo televisão. É claro que não assistindo exposição. Porcaria, mas que nem ele assistia muito Assistia TV documentário e Cultura, tudo na mais. época, documentário, tanto que ele usava palavras que eu não conhecia. Olha só. Mas não vamos entrar nessa. Tá bom, então, não falo, mas Você assim... sempre dá os meus exemplos, eu fico sem graça. Não vou dar exemplo, mas é Tranquilo. que, para mim, eu falo assim, a errada era eu, que não sabia o que era a palavra que ele estava falando. Não, daí a pessoa me questionava, eu ficava, vixe, será que eu tô fazendo algo de errado por estar falando desse jeito? E não você é, na sabendo verdade, o que você tá porque a falando. pessoa falava Não pra mim necessariamente, às assim, vezes eu sabia, às vezes podia realmente não estar sabendo, né? Porque eu Só não vou, eu não, mas não é, mas é que eu não mas lembro sabia, também desde como. Não Sim, tenho era memória muito de pequeno. muito cedinho também. sabia Sim. reproduzir e usar, que assim, uma coisa é eu aprender uma palavra nova Consegui aplicar de alguma e não forma. sabia não- aplicar essa palavra, Sim. que nem quando ele falou a palavra que eu não conhecia, Talvez eu não sabia a explicação certinha do que era, mas o jeito que eu entendia era o que ia. mas tipo assim, no contexto ele sabia, quem não sabia era eu. Que daí é tipo assim, eu ia lá para aprender o que era aquilo, mas por muito tempo eu não sabia colocar numa frase. Entendi. E Sabe não era aquela de ir coisa no que era- dicionário, coisa assim. Não era, no caso. Não era. Você tem uma memorização Auditiva. auditiva É uma mistura. muito boa. Eu acredito que é mais auditivo porque, assim, o Antônio nunca foi um leitor. De você falar assim, nossa, o Antônio aprendia porque lia demais. Estudava e aprendia estudando. Não. Vou ficar até bravo quando eu falo que quase não li nenhum livro na faculdade de Direito. Ele aprendia. Pela memória auditiva. Prestando Sim. atenção na aula. Sim. É que eu me condicionei a prestar atenção em aula. Perfeito. E como Mas muito... tem gente que se esforça e não Não consegue. E consegue. eu tô sofrendo agora porque É lá. as aulas agora do mestrado mandam ler os textos antes e a parte da matéria, a parte da aula é basicamente refalando a respeito do texto. Eu fico, gente, assim eu não aprendo. Entendi. Ele precisa ouvir. Sim. Preciso de uma aula propriamente dita para várias coisas. Entendi. É a memória auditiva Sim. mesmo. E assim, e é muito engraçado, porque o ambiente escolar para ele sempre foi acolhedor nesse sentido, mas ele tinha aula, ele escutava falar, ele sabia sobre aquilo, como esses documentários, tudo isso que ele assistiu a vida toda, enriqueceu o conteúdo, né? Culturalmente falando, tem muita coisa lá dentro. E esses dias que eu Que é fui até um problema, que daí perguntando onde você tirou isso, daí eu não sei. Eu escutei isso, eu não lembro de onde foi. Sim. Só sei Mas não que é, mas eu acho que existe. essa absorção, eu falo assim, que eu percebo isso, não é uma coisa, acho que irracional, né? Da gente entender que nós estamos conversando aqui hoje, em algum momento eu vou reproduzir uma fala sua, Sim, porque em algum lugar isso parou, sim. mas o que eu acho engraçado é que assim, se hoje eu tentar falar sobre alguma coisa que a gente falou agora, eu vou falar assim, ai, não sei. Mas em aí, resumo, se eu perder minha audição, eu tô lascado. mas aí, em algum momento, eu vou reproduzir Sim. e aí eu vou falar assim, nossa, como que eu sei disso? Aham. E eu percebo isso quando eu entro no YouTube para ver os podcasts e eu me escuto falando. Aí eu paro e falo assim, de onde que eu tirei isso? Como que eu sei disso? Olha só. Porque não é uma coisa que está latente Sim. aqui, né? Que você está observando o tempo inteiro, você está naquilo. Sim. Mas assim, o quanto que você aprende todo dia. Sim. Agora, Olha a o Antônio importância de ouvir. falou uma coisa interessante. Você falou assim, então eu não posso perder minha audição. Mas caso você venha perder, Dá pra tentar alguma coisa ainda. alguma coisa não, dá pra conseguir você ter uma vida normal. Porque é a questão que eu te falei da surdez súbita, por exemplo. Se acontece, Você tem a memória. você tem a memória, faz o implante coclear e E pronto. o que é essa surdez súbita? Ela tem inúmeros fatores, né? Multifatoriais. É um nome geral pra um monte de coisa. Isso. Por Mas exemplo, não é emocional. não. Esses dias acontece, mas o emocional influencia em algumas questões. Tá. Vou te dar um exemplo bem clássico que eu tenho agora. Uma paciente que perdeu um neném
Depois dessa perda de neném, ela teve uma infecção de via aérea superior, ficou hospitalizada. Hospitalizada, pum, perdeu uma. Chegou em casa, pum, perdeu a outra. Não tem 35 anos, maravilhosa, linda, cheia de vontade, né, de fazer tudo. Enfim, mexeu demais com a estrutura emocional. Então, quando e aí ela fez o implante coclear, belezinha. Quando ela tá muito nervosa, a discriminação dela cai demais. Só que o caso dela é um caso tá bem complicado. A gente está até fazendo uma avaliação bem criteriosa, com médicos de fora, para tentar entender, porque está acontecendo o quê? Ela está tendo paralisia facial bem depois da cirurgia, porque tem pessoas que têm como sequela, né? Mas logo depois. Já aconteceu quase há um ano atrás, e aí ela piorou. Esses dias ela falou, não estou escutando nada. Então, assim, o que está acontecendo com essa paciente? Então, os médicos, a parte audiológica dela não está justificando a queixa dela. Então, a gente vai ter que estudar a fundo. Será que é uma doença autoimune? Será que tem algo não diagnosticado? Então, assim, é muito sério. Por que entra sempre essa questão de doença autoimune? Eu acho que pelo fato de não saber muito, né, não sabem o que é, colocam como uma hipótese, mas não estão fechando ainda. É que aquele negócio, doença autoimune é o corpo atacando ele mesmo, né? Então, qualquer coisa que para subitamente assim pode ser o corpo se atacando. Só que também é uma hipótese só. Também não sabemos fechou o se diagnóstico. Não fechou o diagnóstico. Um caso super recente, tanto que ela não está vindo para as sessões, porque ela está hospitalizada, e aí com outros comprometimentos, assim, multifatoriais mesmo, a gente não sabe. E assim, o que ocasionou? Ela perdeu um bebê, teve uma doença infecciosa e... Isso da minha amiga. Aquelas histórias que dá pra virar parte de série, tipo House, essas coisas. Então, assim, cada história... Eu já tive... Olha essa história. Eu tive ela é de Campo Mourão. Ela foi fazer a unha com o alicate dela, tirou a cutícula, pegou uma bactéria, quase morreu, teve sepse, perdeu bilateral profunda, ficou 6 anos sem escutar. Fez o implante, perfeita, fala, trabalha no banco, vida normal. Mas você vê, 6 anos de privação auditiva. Teve um outro rapaz que ele participou de um conflito na rua, levou uns chutes na cabeça, teve traumatismo craniano, surdez bilateral profunda, depois de 12 anos fez o implante, vida normal. Então, assim, Imagina esse espaço de 12 anos. Quanto mais privação, mais difícil é. Mas todos esses já estão em alta, vida normal, falando, trabalhando, tranquilos. Desde quando que existe o implante em adulto? Ou é a mesma... Não, é a mesma época do de criança, né? É que faz muito mais em crianças, daí porque... a gente não fala, tanto eu achava que não tinha. Tanto que você achou que não tinha. Por quê? Por conta do diagnóstico precoce. Então, hoje, toda criança que sai da maternidade precisa ter o teste da orelhinha, né? E aí, assim, existem alguns protocolos. Pré-maturidade, tem que refazer. Como que é feito esse teste? O teste da orelhinha, por isso que eu te perguntei, Clara, teste do pezinho. Mas eu posso te falar que até hoje, chega mães de municípios aqui da Redondeza e fala, não fez, olha aqui. Aí a gente pega o cartãozinho e não tem. Ou às vezes fez e a mãe nem sabe, porque esses dias eu abri um cartãozinho e falei, aqui mãe, ó, tá escrito que fez, passou, né, ou não passou. E olha só, tem uma patologia chamada neuropatia auditiva, que no teste da orelhinha passou. E aí a criança não desenvolve. E aí quando a gente não tem o desenvolvimento de fala ou um atraso, por isso que eu te perguntei se ele fez o BERA, os médicos solicitam o BERA para ter um diagnóstico diferencial. Fez o BERA, deu falha, então emissões presentes e BERA ausente é característico de neuropatia auditiva, que é algo que a gente tem que ficar atento. É um caso para a gente fazer implante coclear, para reabilitação auditiva, mas que tem uma atenção aumentada. Então, crianças que vão desenvolver com uma discriminação e oscilação. Você veja, eu tenho uma criança que é neuropata, tem dia que ela entende todos os comandos que eu dou para ela. Então, sem pista visual. Lilian, pega o suco de laranja no seu copo e coloca no copo do Antônio, sem pista visual. Ela faz. Mas tem dia que eu vou falar... Suco? Copo? A mesma criança, por conta da neuropatia auditiva, que é uma patologia do nervo auditivo dela. Então, dentro da surdez, a gente já tem um leque enorme.
de possibilidade de atenção. Agora você imagina quando eu tenho surdez e TEA, que eu vou ter 2 leques, né? Eu lembro que alguns anos atrás eu tenho uma colega em Campinas, que eu sempre falava com ela, eu falei, o que nós vamos fazer com esses casos? Não tinha nos congressos ainda. Hoje em dia tem. Tem salas de grupos de discussão, agora tem de monte, mas não tinha. E aí você pensava, gente, só chega pra gente? O que a gente faz? Então tem muita coisa que a gente aprende ali no dia a dia, né? Porque não tem, às vezes a gente não tem quem divide aquilo com a gente. Não, e isso hoje tem, porque você tem, quer dizer, você tem a noção do que é, você tem o entendimento, você já estudou sobre, e quem Sim. não? E quem não? E quem não? E quem não? E assim, né? Por isso que eu te falei, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa afunilar a nossa especialidade, para a gente saber a fundo daquilo, mas também saber das outras questões para você poder encaminhar de forma correta. Não precisa. Mas você também tem que saber a fundo. Você vê quantas particularidades eu contei para você da surdez, Sim. que se eu não estudasse só surdez, eu não ia saber. Não ia saber. Não ia saber, mas então, é um caso difícil. Difícil por quê? Né? Da onde veio isso? O que está acontecendo? É disso, é daquilo? A gente não sabe, vamos buscar ajuda. Hoje em dia também a gente tem um acesso muito legal com profissionais, né? Os médicos são muito acessíveis com a gente. A gente tem profissional de fora de Maringá que conversa com a gente, assim, discute casos, pergunta a nossa opinião, uma humildade. Isso é maravilhoso, né? É muito legal, porque a gente aprende junto. Né? Então, Eu falo, quando que eu falo assim que até a questão da facilidade hoje nos coloca mais próximo dos outros, né? Eu falo assim, quando que a gente ousaria mandar uma mensagem para o médico e esperar que o médico ia te responder, né? exatamente. Imagina, eu falo assim, até eu acho que o WhatsApp ele é muito bom por isso, né? Porque se a pessoa não quiser responder, não responde, Não você... responde, aí você respeita. Né? Você fica na tua. Então, para mim é maravilhoso, porque eu Sim. sou uma pessoa que não gosta. Eu gosto muito de falar, mas não fala para eu falar no telefone. Acabou muito isso, né? Nossa a gente fica Senhora, só por mensagem, é até estranho. Eu não gravo mensagem de voz. Não Só gravo, escrita. eu só escrevo. E eu escrevo com o dedo só. Nossa, Tá? habilidosa. Ah, não sou Ah, não. nada. Mas, Ela mas leva um monte. Mas, né, Acontece um monte de incidente por causa Acontece. disso. Mas, Essa. deixa eu te contar. Tem que cuidar, de às micos vezes. a dúvidas. Esses dias eu mandei uma mensagem, uma pessoa me falou assim, eu achei que você tava brava. Por quê? escreveu com letra maiúscula. Não, por não falar. E aí eu mandei o áudio, e aí pelo tom da voz a pessoa se acalma. Agora eu entendi a situação. Então, assim, as pessoas vão interpretar também conforme está o momento Então, dela. menina, né? mas eu É acho, sério, né? acho tão engraçado que eu pego o Às vezes minha telefone, tipo assim, eu recebo uma mensagem, daí eu, ai, que legal. Eu falo pra mim, ai, que legal. Daí eu vou escrever, ai, que legal. A impressão que eu tenho é que eu estou escrevendo, ai, que legal, do jeito que eu estou falando. E a Mas as pessoa pessoas estão acostumadas a dar um like e levar um meio irônico. Não, e letra maiúscula. Letra maiúscula, eu tomo cuidado com isso. Eu tenho problema com a minha mãe de, às vezes, ela fala uma coisa, tipo... Eu não coloco interrogação. Você vai hoje, você vem hoje. Uma coisa assim, não é exemplo. Aí você Mas sabe, daí- você vem hoje? Daí eu acho que, tipo, porque ela não coloca interrogação, às vezes eu acho que é uma ordem. Você vem, indo. ó, você vem hoje. Já E tô daí aí, mãe. eu não sei, mas às vezes ela esqueceu mesmo a interrogação. Não, eu esqueço. Ainda mais. Ai, essas coisas que sempre vem a frase, depois a interrogação vem Depois. depois a interrogação, né? Coloca antes, ora, faz igual o espanhol que tem antes e depois. É mesmo. Você sabe que a gente trabalha isso na Fono, mas né, com as crianças, tem até um aplicativo que eu uso com as crianças, que ele faz a frase e aí tem os 3 rostinhos. Então, você vem hoje? E aí pode ser assim, você vem hoje. Aí tem o triste, o assustado e o feliz. E a criança tem que identificar qual que é pela entonação, não Nossa, pela mensagem. Lascado. É Você difícil, tá brincando. mas é muito bacana, porque a gente tem que entender muitos comandos sem a pista visual, que é o que a gente quer na nossa criança implantada. Que é o que eu tenho Então, dificuldade mas também essa, no mensagem. essa questão de Eu, pista por visual exemplo, pro sou uma Antônio, pessoa que com texto tem dificuldade por causa dessas coisas. Eu não consigo entender as coisas e muitas vezes são situações que deixam, eu não vou dizer indiretas, mas situações que são subentendidas e eu não consigo entender mesmo, eu não consigo Sim. receber. Sim. E também eu sou aquela pessoa que fala tudo certinho também em mensagem, raramente, não vou dizer, uso gírias e tudo mais, mas Sim. é muito menos que o habitual das pessoas, então nunca sei se minha conversa está agradando ou não.
Sim. E hoje em dia tem umas abreviações que a gente nem sabe o significado, né? Os meus filhos mesmo colocam MDS. Eu falei, o que é isso? Meu Deus do céu. Eu falei, gente, mas céu é com C, por que tem o Ah, que não é meu Deus do céu, é só meu Deus. Tipo assim, como se fosse o jeito que fala, mas só... Não, entendi. o Eduardo manda umas coisas mas pra o mim, que eu Eduardo... não sei Ah, o não, que mas ele o meu, escreve. mas meu irmão não é nem questão de gíria. Fica quieto. É não saber português mesmo. Meu irmão é não eu- saber português mesmo. Não, daí nós vamos assistir a palestra da Cíntia Chagas aí. Coloca Tá ele pra vindo pra assistir. Maringá. Vou levar ele pra fazer o curso com a linguista lá, aprender a falar. Ah, que legal. Ela vem dia 4. É Olha, eu fazendo mesmo? propaganda, nem... Faz, olha. Não, vou fazer E propaganda. agora vai ter uma programação especial, Vai que a né? gente faz propaganda. Para a Semana do Autismo. Então eu vou aproveitar e vou falar sobre isso. E daí a gente usa como encerramento, porque daqui a pouco acaba o nosso tempo. Isso, eu vou falar depois, a gente... vou contar para você. Conta. Nós vamos ter do dia 1º ao dia 7. Então, a semana começa de manhã no CAC, que vai ter abertura. Nós vamos ter uma palestra com a Silvia Kinawa, que é uma terapeuta ocupacional da Unifesp. E vai ter abertura, solenidade e tudo. À noite, a Silvia vem para cá, para Uningá. Aí ela, o Dr. Felipe, mais a fono. Ai, eu não vou lembrar o nome dela, mas é daqui também. Lidiane. Isso, a Lidiane. Vai fazer a palestra aqui na Uningá. Certo. Que aí o objetivo, porque assim, a gente tentou mudar o objetivo da semana, porque assim, a semana é de conscientização. Sim. Então, assim, as pessoas sempre pensam em fazer isso para familiares, só que familiares sabem mais que todo mundo. A gente acha que sabe tudo. Então, é como se a gente fosse ouvir falar aquilo que a gente já sabe, a gente não quer ouvir. Eu quero ouvir tudo, mas... então, a gente quer outro público. Então, o objetivo é pegar alunos, principalmente das graduações que podem ter essa oportunidade e lá na frente ser um profissional que vai trabalhar. Então, aí à noite vai ser mais uma fala mais importante, mais técnica para esse público, que daí é os profissionais também das UBSs, educação. Na terça, que é o dia, a gente vai fazer ações. O que a gente tinha traçado a princípio, como é o dia da conscientização, a gente queria que as clínicas que trabalham com autistas, tipo, meio-dia, todo mundo tivesse, mesmo que fosse na porta da sua clínica, panfletando, tipo assim, parar os carros e entregar, porque daí no mesmo momento teria uma pessoa na catedral, teria uma pessoa onde tivesse clínica entregando. Então assim, mas a gente vai fazer isso com quem quiser participar, talvez nem todo mundo queira, mas a gente vai fazer essa ação no terminal também, nesse dia. Na quarta vai ter ação de manhã no terminal também, que é a carteira do autismo, vai ter um plantão. E vai ter panfletagem também. Vai ter o show de talentos da Sheila, né? No CAC, na quinta. Na sexta eu acho que não tem. Tem umas programações que são tipo a AMA vai fazer um evento. Ah, que bacana. A Tânia vai fazer um evento. E tá tudo dentro da nossa programação. Só que aí o final de semana a gente vai ter 2 sessões de cinema, né? Talvez dê certo isso, a de criança já tá acordada. Aí eu pedi uma sessão para adulto, porque assim, mas leva junto com as crianças. Não, eu quero que o adulto vai com o adulto e numa sessão que não precisa ser tão adaptada. Sim. Porque o que a gente quer é que eles se acostumem e possam ir no cinema normal, não numa sessão adaptada. Sim. Então, assim, daí talvez essas 2 sessões vão ser de manhã, né? Um filme para adulto e um filme para criança. Só que daí no sábado, a gente ia fazer o piquenique no domingo, mas não dá porque a catedral está interditada. Então, assim, a gente vai fazer no Alfredo Niffler, nós vamos fazer o piquenique lá no campo, lá atrás de futebol, um cinema a céu aberto. Então, fazemos o piquenique e o cinema a céu aberto. E aí, no domingo de manhã, a gente faz a caminhada que é tradicional. Que legal. Então, assim, e nesse meio termo, ainda a educação faz as palestras para os profissionais da educação. Que bacana. Né? Que daí tem a Dr. Pedro, que vai fazer. Faz tempo que o Dr. Pedro queria falar sobre
o quanto é importante a escola, que eles sempre falam só para a saúde e não falam para a educação. Então, esse ano a oportunidade vai ser dele de falar com o pessoal da educação. Mas eu falo que, assim, a gente diminuiu a quantidade de palestras por conta de público mesmo, ou a gente atinge um público que a gente precisa, Sim. ou não tem. Porque, assim, a gente precisa falar de autista para quem não sabe. Exatamente. E não para quem sabe. Então, assim, eu preciso falar para a sociedade, e vai ser muito difícil eu trazer para a sociedade para assistir, mas se você conseguir pegar um público acadêmico, eu acho que é muito rico. Porque a gente vê que aqui dentro da Uningá tem acontecido ações muito importantes para o TEA. Que bacana. Existe um movimento da educação física, então existem ações acontecendo. O ano passado mesmo teve o grupo de estudos de autismo, que foi, acho que foram uns 8 meses, sempre tinha uma palestra, era tipo assim, era gravado aqui, quando o profissional era daqui, o profissional vinha, mas assim, era no YouTube, e aí o pessoal do EAD ia entrando. Então, assim, eles conseguiam falar para muita gente. Sim. E tanto que na palestra do primeiro dia, vai ser aberto para esses grupos também. Então, assim, além do público que vai estar aqui no auditório, ainda existe a possibilidade dos alunos poderem assistir as palestras também. Que bacana. E aí é legal, porque aí você vai vendo o interesse das pessoas. Porque se você entrar no YouTube e começar a entrar no chat, você vê o quanto as pessoas estão se importando com isso. Com certeza. Tanto que a gente participou teve 2 palestras da 15ª Regional, que foi sexta-feira agora, e a outra. E aí é para a micro-região, né? Que vem todas as 30 cidades em volta. O como para eles isso é rico, que tem muita informação que ainda não está chegando. Sim. Entendeu? Nas cidades pequenas, eles têm muito pouco sobre. Então, assim, quando a gente vê que existe essa oportunidade para você estar levando, então, assim, é até um convite, gente, para a sociedade que vai existir esse evento. Eu acho que, assim, a gente tenta trazer os profissionais para estar perto da gente, para a gente poder fazer, porque a semana é uma semana do município. Sim. Mas quem trabalha autismo tem que participar. Tem que participar, porque eu acho que, assim, qualquer informação que você receber naquele dia a mais, né? Como diz o Antônio, né? Escutou, vai estar lá dentro. Vai memorizar, né, Antônio? E aí, ó, nós vamos encerrar nossa conversa hoje. Nosso podcast hoje. Mas aí, assim, fica o convite para a próxima, mas agora quem está devendo o convite somos nós. Para ir conhecer. Faz tempo que eu quero ir, quero saber, a gente vai. Vocês são muito bem-vindos. Eu quero saber como que acontece, porque eu acho que, assim, eu gosto de falar daquilo que a gente pode ver, que é palpável. Então, assim, sempre que a pessoa convida, a gente vai. Sim. Né? Lógico que só vamos onde os outros convidam. Então, assim, a certeza. gente tem que ir, ainda mais sabendo que é um projeto, a extensão disso, né? Ainda sabendo que vocês não estão atendendo Maringá só, né? Tá vindo gente de fora. Tem vindo bastante. E aí, assim, é importante, até para a gente poder divulgar, no sentido de, olha o que nós temos aqui, né? Sim, e tudo gratuito, né? Então, o convite está feito, as portas estão abertas para vocês. Iremos. Deixa a sua mensagem final para nós. Você viu que o tempo passou? Você achou que não? Nossa, eu achei que era bastante tempo. Eu só tenho a agradecer, né? E dizer que é um privilégio estar com vocês, de verdade, né? Não tem por que puxar saco de ninguém. É de coração, é real. E que vocês fazem a diferença. E que bom que temos vocês para estar lutando pela causa. E é muito bom saber que a gente pode contar com a parceria de vocês. Ah, com certeza. Muito obrigado. Isso você pode ter certeza. Eu falo assim, rede de apoio. Sim. Tá? Você E hoje uma frase que você falou que eu vou tomar como minha é sobre eles, né? Sobre com eles, certeza. os pacientes. Não é sobre nós. A gente sempre fala, eu penso exclusivamente no paciente, mas quando você falou essa frase eu achei determinante. É sobre eles. Porque, assim, e é por isso que a gente está aqui. A gente toma isso muito pra gente, mas não é sobre mim, é sobre o Antônio. Toda luta é sobre ele. Não é sobre eu, não. É sobre todo. Sobre todos. Toda a causa, né? Mas é sobre a causa. Fala que é pra mim, não, porque eu fico sem jeito. Despede agora você, querido. Você já despediu, né? Eu? Então despede. Gente, não despedi ainda. Gente, beijo.
Obrigada, Obrigada meu a anjo. vocês. Demorou, mas você veio. É Eu verdade. sempre espero assim com muito, mas deu certo Deu agora, certo, graças a Deus. verdade. Gente, muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Conto que vocês realmente tenham assistido até o final, porque agora vem mais um convite. Que na verdade é o convite da minha mãe. Por favor, quero todo mundo presente nesse evento, nessa semana do autismo que teremos na cidade de Vai ser Maringá. aqui na Uningá também, tá, Com gente? Essa certeza. palestra é muito importante. Mas com isso, gente, Meninos, muito obrigado. obrigado. Eu não tinha terminado, mas tudo bem. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.